Bueller, Bueller, Bueller. Acho que ele não vem mais. Olá, Cidade Cosmopop, estamos de volta. Esse é o Fracassatona, onde conversamos sobre filmes que nunca viram a luz do dia, grandes ideias, ideias ruins, ideias absurdas e que só tem uma coisa em comum: nunca foram feitas ou quando tentaram fazer deu tudo errado. E hoje vamos falar de Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Adoidado, um sucesso dos anos 80, um sucesso da Sessão da Tarde, um filme que ajudou a traduzir a geração X, que eu me incluo, e que tem uma sequência prometida desde que eu ouvi falar desse filme, que nunca aconteceu, sempre alguma coisa acontece que atrapalha e ninguém consegue levar essa ideia pra frente. Nós vamos discutir isso tudo aqui nesse vídeo. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado. E se você quer mais conteúdo ainda, vai no Instagram, @4coisas com 4 numeral no lugar do A. Deixa pra mim lá um carrinho vermelho que eu deixo pra você uma salsicha. Por quê? Vamos falar de Curtindo a Vida Doidado 2. Por que nunca aconteceu? Um filme de tanto sucesso, um filme que ficou tão popular, com sequências memoráveis, com diálogos incríveis, e que assim que saiu de cartaz, já começaram a perguntar: cadê a sequência? O que vai acontecer com Ferris Bueller? O que vai acontecer com Cameron? O que vai acontecer com Sloan? Como vai ser o futuro desses personagens? Eu quero saber. E talvez além de Curtindo a Vida Doidado, só mesmo De Volta pro Futuro tem essa cobrança, que é outro filme também, bem oitentista, tem essa cobrança de uma sequência, cadê a sequência? Ninguém libera a sequência. No caso de Volta ao Futuro ainda teve uma trilogia que, depois que terminou, ninguém nunca mais pensou em rebootar, em refazer esse filme, pelo amor de Deus. E Ferris Bueller, depois que acabou o primeiro filme, nunca mais. O John Hughes, que é o diretor desse filme, que também dirigiu o Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e Garota de Rosa Choque, ele fez esse filme que, se não é a sua obra-prima, que talvez seja realmente o Clube dos Cinco, foi seu filme mais popular e mais lembrado. E para esse programa aqui eu separei 3 versões de um possível roteiro de uma continuação para Curtindo a Vida Adoidado. A primeira foi sugerida pelo próprio ator que faz o Cameron Fry, o Alan Ruck, e ele, durante uma entrevista para um livro, You Can Ignore If You Try, que é sobre os heróis dos anos 80, ele fala que ele tinha uma ideia de como terminaria o Ferris Bueller. Seria o seguinte: o pai do Cameron chegava em casa e ele encontrava a Ferrari 1961 GT Califórnia naquele estado deplorável e ele matava o Cameron. O pai do Cameron, ele assassinava o próprio filho, jogando ele pela janela. E aí o Ferris e a Sloan se casavam, mas se separavam antes do final do filme. Eu não sei se ele falou isso com uma forma de deboche, de uma pessoa já cansada desse assunto, de falar se vai ter sequência, não vai ter sequência. Imagina, por 30 anos, toda vez que alguém te encontra, você te pergunta a mesma coisa: vai ter sequência do filme? Então eu acho que me pareceu mais uma resposta amarga do que realmente uma ideia, porque isso nunca teve um roteiro, é só uma coisa que ele falou numa entrevista. Em outra oportunidade, quando foi perguntado de novo sobre isso, ele deu uma outra ideia, que é a seguinte: ele falou que não ia ter sequência por enquanto, porque ele estava esperando que ele e o Matthew Broderick fizessem 70 anos. Quando eles fizessem 70 anos, que está perto, eles iam fazer o Curtindo a Vida Doidado 2, no qual o Cameron perde a vontade de viver, se interna no asilo, tá lá para morrer, e o Ferris Bueller invade o asilo, rouba o Cameron, e os dois saem para uma louca aventura em Chicago. Iriam revisitar o primeiro filme, só que agora em outra idade. Ideias muito ruins, né? Essa dos idosos. Tem aquele filme do Morgan Freeman com o Jack Nicholson, né? Aquele filme é legal, o Antes de Partir, que é mais ou menos esse conceito. E talvez o Antes de Partir tenha feito primeiro, então esse conceito já não rola, porque já fizeram antes. E aí essas foram as ideias do Alan Ruck, que eu acho meio caídas. E a próxima tentativa de fazer o Curtindo a Vida Doidado 2 saiu do próprio diretor e criador e roteirista John Hughes, que escreveu o roteiro original em 6 dias, e ele queria fazer uma continuação, ele achou que seria legal e tal, e começou a pensar em sinopses, em situações que ele poderia utilizar numa continuação. E todo mundo que ele conversava, e todo mundo que vinha com ideia: vamos fazer o Ferris Bueller na faculdade, não, vamos fazer o Ferris Bueller no primeiro emprego, e aí ele engana o patrão e sai com um dia de folga. E ele sempre achava que não tinha nada de original na história, que
toda ideia que davam, ela apenas fazia homenagem ao original, fazia várias referências ao original, mas nunca tinha uma história realmente criativa e inspirada. Era só um reprocessamento de tudo, é só homenagem. E ele achou que isso não seria legal, porque a história fica muito fraca. E ele tem muita razão, porque fazer um filme desse só para ganhar um dinheirinho ou para fazer fanservice não é uma boa ideia. O fanservice é muito legal, mas quando ele não tem uma história por trás, quando ele não tá contando uma boa história, ele acaba sendo só um monte de referências só para agradar o fã e não traz nada de novo, de criativo, de inspirado, de inovador para a história. Então John Hughes tinha razão quando ele dizia que não adiantava fazer se não tivesse uma boa ideia. E ele tentou e não conseguiu. O John Hughes vai morrer em 2009, tem 11 anos que ele já faleceu. E ele sempre dizia uma coisa em entrevistas, que ele também é perguntado muitas vezes, cadê a sequência, cadê a sequência? E o John Hughes sempre falava que ele só faria uma sequência de Curtindo a Vida Doidado se o Matthew Broderick fosse o ator principal. E o Matthew Broderick, por sua vez, falava que só faria um Curtindo a Vida Doidado 2 se o John Hughes escrevesse e dirigisse. E como o John Hughes não está mais entre nós, eu acho que esse trato aí que eles ficaram empurrando um pro outro por anos não vai nunca se cumprir. A gente teve um comercial do Super Bowl, onde o Matthew Broderick aparecia fazendo um teaser de o que seria uma continuação de Curtindo a Vida Doidado 2, todo mundo ficou maluco, meu Deus, vai ter continuação, mas era só uma propaganda do Super Bowl da Honda e não contou. Finalmente a gente tem um terceiro roteiro, que é um roteiro perdido, vagava pela internet, hoje em dia é muito difícil de encontrar, que ele chamava Ferris Bueller Another Day Off, um outro dia de folga. Ou seja, curtindo uma vida doidada de novo. E que a história era a seguinte, o Ferris Bueller, segura aí, Ferris Bueller era um coach motivacional. Ele fazia palestras motivacionais pelo país, com a filosofia de vida dele e tal. E o Cameron era o empresário dele. E aí, muito dinheiro, muito sucesso e tal, mas ele, no 40º aniversário, quando ele faz 40 anos, ele percebe que a vida dele tá sem sentido, que ele perdeu a essência da vida dele, que ele precisa recomeçar, ele precisa de um dia de folga. E aí ele sai com o Cameron num dia de folga para fazer tudo aquilo de novo, tudo repetindo no primeiro filme. E a Sloane, a ex-namorada dele, que agora é uma atriz de Hollywood com um casamento fracassado, e os três saem pela cidade adoidadamente. Também sabemos o que vai acontecer com a Jen, com a irmã do Ferris Bueller. Ela se casa com aquele personagem maluco da delegacia, o Charlie Sheen, que ficou 48 horas sem dormir para fazer aquele papel. 48 horas sem dormir, né, Charlie? E ela se casa com ele, mas não sabe bem o que aconteceu. Um outro personagem que também volta é o Edgar Rooney, o diretor da escola, interpretado pelo Jeffrey Jones, que ainda está atrás do Ferris Bueller. Ainda está atrás do Ferris. Ele não esqueceu e ele quer vingança a qualquer custo, mesmo 20 anos depois. Isso é um comportamento de uma pessoa doente. Inclusive, o Jeffrey Jones é doente, realmente, ele foi acusado de pedofilia. Ele foi condenado. E a carreira dele acabou, tá totalmente no ostracismo. Ele foi surpreendido ao tentar convencer um garoto de 14 anos a tirar fotos eróticas. E a situação ficou muito feia pro Jeffrey Jones e acabou a carreira dele. Então, se esse roteiro fosse real e se ele tivesse que ser feito, não iam conseguir o ator de volta, certamente, que o Jeffrey Jones não poderia aparecer no estúdio de cinema. Depois descobriram que esse roteiro misterioso era de autoria de um tal Rick Ravier, que era um roteirista amador do Arizona, que tinha escrito o roteiro e mandado para Paramount para eles avaliarem. Mas a Paramount nunca deu muita bola para esse roteiro e caiu na internet, as pessoas começaram a compartilhar como se fosse real, e de alguma maneira ele se espalhou para as pessoas, mas é um roteiro realmente muito fraco. E nessas horas eu falo assim, é muito fácil a gente ver um filme e falar assim, eu faria melhor do que isso, eu faria um roteiro melhor. Falar é uma coisa, quando você coloca o papel branco na sua frente assim, ou quando aparece aquela tela branca do papel branco do Word na sua frente, aí que são elas, aí que é a hora da verdade, e aí que o roteirista pena. E acabamos até hoje sem Curtindo a Vida Doidado parte 2, que eu acho realmente que não precisa ser feito, o filme é completo, o filme não precisa de continuação, e fazer uma continuação desse filme agora é um desrespeito ao legado do criador. É igual se o Bob Gale morrer e as pessoas começarem a forçar para a família dele um roteiro de Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro 4. Todo mundo pede, mas o próprio Bob Gale falou que a trilogia está completa e não tem por que fazer uma continuação desse filme.
Se você ainda quer saber o que aconteceu, quer mais de Ferris Bueller, você pode dar uma olhada na série de TV Ferris Bueller Day Off, que foi feita no início dos anos 90, porque estava rolando uma série de TV na época chamada Parker Lewis, que tinha um personagem Ferris Buelleriano, é um estilo Ferris Bueller. E os caras falaram, pô, estão fazendo o nosso personagem, por que a gente não lança uma série do nosso mesmo, do original? O original vai fazer muito mais sucesso. Mas as coisas não são bem assim, e a série foi um fracasso, só serviu mesmo para começar a carreira da Jennifer Aniston, que é a irmã do Ferris Bueller na série. Jennifer Aniston depois ia fazer fama e sucesso e dinheiro com Friends. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre Curtindo a Vida Doidado parte 2. Escreve aqui embaixo se você tem uma ideia também que poderia ser usada, pode escrever. E qual filme você gostaria que eu comentasse aqui no Fracassatona. E a gente volta em breve com outro assunto da cultura pop. Fique aí, assina o canal, curte o vídeo, deixa um curtir pra mim no vídeo, que ajuda pra caramba. Valeu, tchau!